Caselato, que está aqui connosco no nosso sofá, já sentada. Doutora, eu creio que a senhora já estava aqui a acompanhar a nossa conversa, não é? Sim. E já entender o que realmente nós precisamos de desmistificar aqui, para que as pessoas lá em casa consigam, de facto, identificar os seus pensamentos sabotadores, identificar também as suas crenças, que muitas vezes as limitam, não é? As limita, e então eu acredito que é importante a senhora falar aqui do que realmente está por detrás de tudo isso. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer falar de um tema tão... Eu gosto de falar desses temas, não é? Então é assim, os pensamentos, né, esses pensamentos que nos limitam, eles têm sempre a intenção de diminuir a nossa dor. Eles querem que o sofrimento não exista. Então, eu desenvolvo uma capacidade para isso. Eles podem ser conscientes ou inconscientes. A Paty estava contando a história dela e assim, foi inconsciente. Exato. Tanto que ela depois ela reconhece que fez por conta dos pais e tal, mas era um processo inconsciente. Esse mecanismo todo dos pensamentos, dos comportamentos sabotadores, eles têm uma origem. E a origem é sempre a forma como nós interpretamos a realidade e como nós passamos pelos nossos filtros. E os nossos filtros são aqueles: família, escola, as pessoas com quem nós convivemos, aquilo que disseram para nós que nós éramos competentes ou não, que nós podíamos ou não. Ou seja, nós somos formados pela nossa história de vida e pela nossa interação com as outras pessoas. Como é que eu interpreto o mundo? Através dos nossos sentidos, não é? Eu sinto o mundo porque eu ouço, eu vejo, eu sinto o paladar do mundo, eu sinto o vento, eu sinto o sol, eu tenho o meu tato, eu consigo... Quando eu pego essa realidade que é externa a mim e é igual para todas as pessoas, eu passo pelos meus filtros. Esses filtros são aqueles que já estão contaminados por tudo que nós vivemos, como disse a Patrícia. Bárbara. Como disse a Bárbara, não foi a Patrícia. Nós contaminamos através da nossa convivência com as pessoas, da experiência que nós vamos tendo. Esses filtros podem ser positivos ou negativos. Pode ser positivo ou negativo, dependendo da família, das pessoas, da nossa história de vida, dos nossos traumas. E aí eles criam, não é? A nossa representação interna. Não é a realidade, é uma representação impregnada daquilo tudo que tem nos nossos filtros. Eles geram o nosso pensamento. A nossa representação interna, ela cria os nossos pensamentos, que podem ser positivos ou negativos. Okay? São narrativas que nós contamos para nós próprios que muitas vezes nem são reais. E muito da experiência de vida também, não é? E aí, com esses pensamentos, eu crio um estado, que o estado é fisiológico. Então, vamos supor, se eu fico ansiosa, se eu fico deprimida, eu posso ter taquicardia, eu posso começar a ter suores. Isso tudo vem dos pensamentos que criam o meu estado. Esse estado faz com que, então, eu tenha os comportamentos, que são os comportamentos de criar ali modos de driblar, não é? A situação. Aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu tenho medo de fazer. Estas desculpas, não é? Sim, exatamente. E, doutora, como lidar com esses comportamentos sabotadores? É assim, primeiro você tem que identificar se você tem esses comportamentos. E tem um exercício muito simples que as pessoas podem fazer em casa, em qualquer lugar. Pega uma folha de papel, divide no meio, coloca de um lado pensamentos positivos, pensamentos negativos. E começa a escrever no seu dia a dia, conte uma semana, para ver quantos pensamentos negativos e positivos você tem na hora de decidir alguma coisa. Então, eu trabalho. Chego no meu trabalho, o meu chefe me dá uma avaliação não muito positiva daquilo que eu fiz. Não ficou bom, podia ser melhor. Se eu tenho filtros negativos, eu já vou começar a imaginar, vou ser mandada embora, vão colocar outro no meu lugar, eu tenho que dar um jeito de sair daqui antes que me mandem embora. Nunca me reconhecem também? Se eu tenho um filtro positivo, eu vou ver onde foi que eu errei.
De preferência, eu vou até tentar saber com eles o que foi. Eu vou melhorar. Eu vejo a oportunidade de desenvolver. De desenvolver. Mas a maioria das vezes não é isso que acontece. Porque a pessoa, para ter essa humildade, para reconhecer, ir até a pessoa e pedir para ela lhe dizer onde errou ou no que ela pode melhorar, muitas pessoas não conseguem fazer essa parte, elas congelam. Porque ela tem que ter essa vontade, né? Ou seja, o pensamento positivo, na verdade, não é só um pensamento, né? É uma prática. Quem não tem aquele amigo que você chega assim e fala, oi, bom dia, ele fala assim, só se for pra você. Não é? Sim. Nossa, que dia lindo de sol. Nossa, sol, calor, a gente põe a roupa, se sente Tudo mal. negativo. No outro dia, olha, tá chovendo, tá fresquinho, que gostoso. E tem que andar de bota, tem que andar de... Nunca dá bom. Você não consegue ter dele uma avaliação positiva. E essas pessoas acabam até por nos sabotar também, porque nós viemos com aquele pensamento positivo de agradecer o sol e a chuva, e quando essa pessoa fala isso, a gente já começa contamina. Começamos a ver as coisas de uma maneira completamente diferente. Para nós estava tudo bem, mas aquela opinião, aquilo que aquela pessoa falou, já começa a me fazer pensar, realmente, o calor, sim, atrapalha um pouco. Ou então, realmente, se não tivesse a chover, eu conseguiria até lavar mais roupa, colocar roupa para secar. Então, às vezes, também o sabotador, doutora, passa para quem está à volta dele também esse espírito. Você pode, se você não for uma pessoa muito ciente, muito segura, não é? Você começa a dar desculpas por que você está sentindo por aquilo que o outro falou. E um grande pensamento negativo que a gente tem vem justamente da opinião dos outros. Se você convive com pessoas que estão sempre dizendo para você, você não consegue, você não tem capacidade para isso, olha que vai ser difícil, você acaba absorvendo aquilo. E chega uma hora que vira automático, você começa também a pensar daquela forma. Entende? Eu estava aqui a pensar, a senhora ainda há pouco falava sobre a questão da pessoa não ter medo da dor. Não é? Ela tem muito medo de passar por uma situação ou de enfrentar um desafio e nesse desafio ela sentir a dor, não é? Ou o medo, ou o receio. E muitas pessoas só levam a autossabotagem para aquele lado de dizer eu não consigo, eu não posso, ou não dá certo, ou cria-se desculpas, mas muitas vezes a autossabotagem está muito voltada para essa linha da zona de conforto, que a pessoa não quer sair, não quer se desafiar. E nisso ela cria esses mecanismos de defesa porque ela não quer sentir a dor de muitas vezes ter que enfrentar, não é? A situação. E olha, eu sou tímida, por exemplo, não é? A pessoa é tímida e ela diz, eu não vou para esse trabalho, para esse emprego, porque vai exigir de mim exposição. Vai exigir que eu fale em público, vai exigir mais de mim e ela não quer enfrentar esse processo. E isso é autossabotagem também. Sim, é mais fácil ficar onde eu estou, que está confortável, já sei lidar com o que eu tenho. É um mundo, não é? Sim, do que eu ir à frente e de repente sentir dor. Porque é dolorido, você tem que mudar. A mudança, nós costumamos dizer sempre, a criança está a crescer, está a desenvolver, está a aprender, isso é normal. Mas depois de adulto, parece que nós temos que estar estacionados e não. Porque nada é calmaria na nossa vida. A vida não é calmaria. A vida é feita de obstáculos, de degraus que a gente tem que subir. Não é? E esses degraus são exigentes. Exato. A gente tem um índice, doutora, muito grande de suicídios. O suicídio é uma autossabotagem, porque a pessoa desiste de enfrentar justamente o que ela precisa enfrentar. Ela acha que o suicídio talvez vai ser o que vai acabar com essa dor. E não é verdade. É uma forma de escapar aquilo que eu não consigo controlar. E cada vez mais as gerações mais novas, não é? Tem muito essa tendência, porque aí isso também está ligado à falta de valores. A nossa parte psíquica, não é? A nossa parte dos sentimentos, ela é a nossa alma, que está ali entre o espírito e o corpo, certo? Exatamente. Então, a nossa alma ali, ela está em sofrimento.
Se eu não tiver valores, se eu não tiver ideias, concepções de vida que me coloquem ali um limite, eu passo e não dou valor à minha vida. Porque se eu não tenho, não é, essa concepção de valor de vida, ela para mim... O propósito de vida que está ligado ao que? O seu autoconhecimento. Não é? E eu diria até ao autoconhecimento. Sim. Porque o propósito, ele vem do dom, não é? Ele vem daquilo que eu já recebo, que já vem comigo quando eu venho para este mundo, não é? E aí eu preciso o quê? Identificar qual é. E com esse dom, eu vou criar, então, o meu propósito de vida. E o que eu mais ouço é, eu não sei fazer nada, eu não sou capaz, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não gosto de nada. E você tem que dizer para a pessoa, não, você tem habilidade, você só não descobriu quais são. Tem que explorar. E por que não explora? Porque não se arrisca. Ora, aí está. Porque não arrisca, não petisca. Exato. E o ser humano, doutora, também é feito de hábitos, que é um dos, podemos dizer, um grande inimigo que nós temos. Porque a pessoa habitua-se tanto naquilo, está sempre naquilo, naquela sua vidinha, que acaba por acontecer isso que a doutora falou. Ela não se arrisca, ela não se lança, ela não procura fazer coisas novas, procurar encontrar dons que já vêm com ela, que nasce com ela, que ela tem porque ela habituou-se àquilo e não quer se lançar para coisas novas. Que é um também dos inimigos de muita gente, é essa questão da pessoa se acostumar, habituar-se àquilo e acaba também por se sabotar. Sim. Essa pessoa que nos ouve, doutora, ela já é uma vencedora, porque de tantos espermatozoides, não é? Sim. Ela conseguiu, nós conseguimos. Biologicamente é uma guerreira. Exato. Biologicamente é uma guerreira. Venceu um exército para conseguir chegar ali, não é? Olha, muito bom. Mas é isso. Agora, como é que a pessoa pode mudar isso, né? Ela vai ter que trabalhar primeiro identificar os pensamentos. Eu gostei dessa ideia, não é? De criar a tal lista. Criar a lista. Isso é muito bom. Se eu tiver 10 negativos, 10 positivos, já está em perigo. Exato. Porque 10 negativos, a gente às vezes tem 1 ou 2 ali, né? Porque eu tenho dúvida, porque eu não conheço tudo o suficiente. Mas se você tem 10 positivos, 10 negativos, já não está ali. E tem que ser franca consigo própria. Sim, é uma autoanálise. É porque às vezes a pessoa mesmo a criar essa lista, mesmo quando ela vai criar essa lista, quando ela vai escrever... Não é honesta. Não é honesta e já se está a sabotar. Exatamente. Vejam como é tão sutil, não é uma linha bem fina. Você fala, faz. E aí, eu não encontro, eu não sei. Não consigo lembrar nesse momento. Ela já está a fugir. Não é? Então, e até com ela mesma, ela tem que se... E aí está, eu tenho que me propor a mudar, eu tenho que me propor a arrumar isso na minha vida que está a me prejudicar. Eu não tenho sucesso, eu não tenho boas relações, eu não consigo manter... Na verdade, eu não consigo criar as relações porque eu já acho que eu vou perder. Exatamente. Eu não consigo mudar de emprego, eu não consigo assumir uma promoção porque eu não vou dar conta. Eu sou ótima sendo chefiada. Mas aí, quando o meu chefe chega, o meu líder chega e diz, olha, você tem capacidade para assumir uma equipa, eu esqueço tudo aquilo, porque aí me vem o quê? Não, mas assumir significa que eu vou ficar no lugar dele, eu não sou tão bom quanto ele, eu não vou conseguir fazer não é? As comparações com os outros. Muito bem. Isso são processos muito, sabe, o principal, se conheça. Saiba por que esses pensamentos existem. Muito bem. Questione se eles são realistas. Quantas vezes na minha vida eu fracassei realmente? Quantas coisas eu comecei a fazer e consegui realizar? Quero mudar, então vou estipular alguns objetivos curtos, pequenos passos. Porque se eu vejo muita coisa para fazer e eu já tenho essa tendência a não responder positivamente, eu vou com certeza desistir. Né? Doutora, e desistir não pode estar no nosso vocabulário. Vamos andar para a frente, vamos realmente evoluir, sair dessa zona, desse patamar e bora lá, vamos lá, porque isso é o que importa, é seguir, é olhar rumo ao alto e entender que nesta vida, sim, nós somos capazes de mudar toda a situação que muitas vezes nos
aprisiona, nos encalha, e nós não estamos aqui para isso. Doutora, muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa, por ter contribuído com este tema, e foi de facto uma mais-valia. Eu que agradeço, a partilha é sempre maravilhosa. Obrigada. Muito bem. Agora nós vamos já ouvir um pouco sobre a autossabotagem e a sabotagem nos comportamentos e nos relacionamentos amorosos. A dona Cristiane Cardoso fala sobre isso. Vamos acompanhar.